Essa cidade é feita em cima de máquinas que se movimentam assim que percebem o perigo chegando, e em questão de segundos, ela se transforma em uma espécie de veículo gigante que precisa fugir de uma cidade muito maior, que captura cidades pequenas e as usa como combustível. Todos começam a fugir da cidade-tração de Londres, mas uma delas tem problemas na ignição, e por isso Londres consegue se aproximar e já abre sua enorme boca para capturar a humilde cidade que finalmente consegue acionar todos os motores e começa a tentar escapar da ameaçadora cidade de Londres, que era muito maior e mais equipada que a pequena cidade de pessoas pobres. Londres era comandada por um homem sádico, conhecido como Tadeus, que não tinha o menor escrúpulo em dizimar todas as cidades menores, e aquela pequena cidade-tração estava praticamente condenada, e isso porque ela estava indo em direção a um vale e ficaria encurralada em pouco tempo, sem poder atravessar o vale. A pequena cidade começou a tentar contorná-lo e quase caiu no precipício. No mesmo instante, Londres começou a disparar arpões na tentativa de capturá-la. Infelizmente, os arpões atingiram a cidade, e Londres começou a iniciar o processo de captura, e não importava o quanto ela lutasse. Londres era muito mais poderosa, e em pouco tempo conseguiu puxá-la para o seu interior. E depois das engrenagens serem fechadas, foi anunciado no rádio de Londres que mais uma cidade foi capturada, e que se iniciaria o processo de reciclagem, e o que não tivesse utilidade viraria combustível. Após destruir rapidamente a cidade, o inescrupuloso Tadeus começou a falar as regras para os prisioneiros, e um deles, armado com uma faca, se aproximou e golpeou Tadeus no estômago. Naquele momento, o homem estava incrédulo com a audácia daquela jovem que carregava ódio em seu olhar e só não terminou o trabalho porque foi contida por um jovem que retirou sua máscara e a reconheceu, e isso deu tempo para os guardas chegarem, e a jovem rapidamente começou a fugir no meio da multidão. Na tentativa de escapar, ela acabou indo para a caldeira, onde o que restou da sua cidade estava sendo destruído para virar combustível, e aquele jovem de Londres começou a segui-la entre as serras gigantes que estavam destruindo tudo, e por muito pouco não a acertou. Mas ela ainda fechou a porta e deixou o jovem em apuros que, percebendo que seria triturado, não teve escolha a não ser pular de uma altura considerável e novamente começou a perseguir a mulher misteriosa. Enquanto ela corria tentando se salvar, ela percebeu que Tadeus estava descendo de elevador e completamente encurralada. A mulher correu na direção da saída de lixo e, para não ser pega, acabou pulando. Mas no último instante foi agarrada pelo jovem que a segurou pela mão, e só então ela revelou que Tadeus, anos atrás, assassinou sua família para tomar o poder da cidade de Londres, e após fazer a revelação, ela se desprendeu e pulou em direção ao desconhecido. O jovem se sentiu culpado por não ter conseguido salvá-la, e quando Tadeus chegou ao local e ele perguntou sobre a família daquela mulher, ele foi simplesmente empurrado pelo inescrupuloso Tadeus, que não tinha remorso em eliminar qualquer pessoa que ficasse em seu caminho, e apesar dos jovens não terem morrido na queda, agora eles estavam à deriva em uma terra contaminada e sem nenhum recurso para sobrevivência, e ainda cheia de criminosos que começaram a disparar arpões na direção da dupla. A mulher acabou sendo ferida por um arpão, e o homem, quando estava prestes a ser atropelado, caiu em um buraco que na verdade era um tatu móvel, comandado por dois velhinhos que foram gentis e ajudaram a dupla a escapar dos saqueadores, e de maneira surpreendente, ainda lhes ofereceu comida e abrigo. Mas quando amanheceu o dia, ambos foram vendidos para contrabandistas de escravos, e esse fato causaria uma reviravolta na história.